tarde, tudo bem com vocês? Então nós estamos aqui novamente para poder continuar, né, com a correção das listas de atividades. Agora nós vamos corrigir a lista de número 2. Ela foi postada no dia 2 de abril. Certo? E eu quero só enfatizar antes a importância de vocês estarem fazendo essas correções. Terminando as correções, postem fotos dessas correções para mim, tá? No meu PV. E enfatizar que quando retornarmos, que eu for olhar os cadernos, e eu vou olhar um por um, o que vai ser aceito serão somente atividades corrigidas, certo? Farei as correções, uma por uma das questões. Enfatizo novamente que quem não está com as atividades em dias está em uma ótima oportunidade, tendo em vista que em todas elas eu coloquei os enunciados. E enfim, pessoal, e ainda se persistir alguma dúvida, quaisquer dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? Vamos às correções então. Então, o enunciado era para copiar e responder as questões referentes às funções da linguagem que caíram nas últimas provas do Enem, certo? Então, na primeira aqui, ó, desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Bom, a gente já consegue perceber aqui que nós temos aqui uma pessoa que está exteriorizando um sentimento dele. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Bom, nesse contexto aqui, o que a gente consegue perceber, pessoal, é um emissor que está usando os seus sentimentos, certo? E está sobrepondo aquilo que está sendo dito, ou seja, a mensagem está voltada para aspectos subjetivos. Aqui é o que ele está sentindo, o que ele está pensando, a maneira como ele vê as coisas. Então aqui nós conseguimos perceber aqui, pessoal, bom, é a função emotiva ou expressiva. E por quê? Porque o discurso do enunciador tem como foco o próprio código? Não, que se fosse assim teríamos uma função metalinguística. B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito? Sim. Ou seja, ele está insatisfeito, ele está triste, ele está talvez até revoltado, né? Enfim, está zangado, está nervoso. Então, sim, é a letra B, meus queridos. Marquem aí, deixa eu marcar para vocês. A dona Milena. Você gostou? Vira e mexe aparece nas nossas gravações, né, pessoal? Vamos lá, vamos para a próxima. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. O guia dos curiosos. Então aqui, pessoal, que tipo de função da linguagem eu tenho aqui? Eu tenho enunciado da qual eu repassei informações que são objetivas, informações pautadas no uso de uma linguagem objetiva, direta, e que tem como elemento principal aqui o foco no quê? O foco no referente, ou seja, o foco no assunto. Esse assunto foi passado de uma forma objetiva. Então aqui, pessoal, o tipo de função que eu tenho aqui, com certeza, é a função referencial. Letra E. Próxima. Então, nessa aqui. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras. Sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe. E vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua que comia, que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha.
o português são dois. O outro, mistério. Drummond de Andrade. Então aqui, no caso, explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre duas marcas da variação do uso da linguagem. Tá, então aqui essa variação, essa atividade que pediu que você tivesse conhecimento acerca das variações da língua. Então nós temos um tipo de linguagem coloquial, informal, aquele que é usado no dia a dia, aquele que é tido como algo mais solto, algo despreendido do uso de convenções gramaticais, e esse, né, que o Drummond aqui criticou, que é um português que não é tão fácil de ser compreendido, que é o que nós chamamos de uma linguagem formal, né? Então aqui, pessoal, de cara a gente já vê aqui a resposta, né, na letra A, situações formais e informais. Ok? Deixa eu marcar. Ok. A alternativa é que contém a sequência correta sobre as funções da linguagem. Então aqui eu tenho a informação, a definição sobre o que é cada uma dessas funções aqui. E no caso aqui eu tenho que seguir a risca aqui nesses espaços aqui, a definição de cada uma delas. Então a função metalinguística, tá? Vamos aqui. ênfase no emissor? Não. Evidencia o assunto? Não. Busca mobilizar a atenção do receptor? Não. Visa a tradução do código? Opa! Ou a elaboração do discurso, seja linguístico ou extralinguístico. Então, aqui a função metalinguística, tradução do código, ou seja, o código que explica o código. Então, 5. Essa primeira aqui é 5. Então, pode ser a letra B ou a letra C, né, pessoal? Aí a gente já pode descartar as outras, vocês quando estiverem fazendo Enem lá, enfim, já vão ter nessa malícia, porque isso aí faz ganhar tempo. Aí, ok. A função poética. Na função poética, vamos lá. ênfase no emissor? Não. Não evidencia o assunto, não busca mobilizar a atenção do receptor, o 5 já foi. Voltada para o processo de estruturação da mensagem. Sim, o elemento central da função poética é a mensagem. E para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir um efeito estético. Sim, a função poética ela é uma função mais elaborada, né? Uma função bem melhor elaborada, né? A pessoa que vai produzir um texto, essa função aqui, trabalha com as palavras de tal forma que a mensagem soe esteticamente bonita. Então aqui é a 6. Só por esses dois aqui, pessoal, a gente já sabe a resposta, né? A letra C. Mas vamos lá. Função referencial é a número 2, evidencia o assunto. Ok. Função fática, ênfase no canal, né? Para checar se a recepção ou para manter a conexão entre os falantes. A função fática, as pessoas que participam do processo de comunicação não querem que esse processo seja encerrado. Ok? Função conativa, ou apelativa, tem a ênfase ela busca fazer com que você consiga persuadir o receptor. Ela é centrada no receptor. E por fim, a emotiva é centrada no emissor, né? O que importa é que eu estou sentindo o que eu estou querendo dizer. Então aqui, pessoal, é a letra C. A sequência certinha dessa é a letra C. Então nessa daqui, pessoal, vamos lá. O seu santo nome. Não facilite com a palavra amor. Não a jogue no espaço, bolha de sabão. Não se inebrie com seu engalanado som. Não a empregue sem razão acima de toda razão, e é raro. Não brinque, não experimente, não cometa a loucura sem remissão de espalhar aos 4 ventos do mundo essa palavra, que é toda sigilo e nudez, perfeição e exílio na terra. Não a pronuncie. Então, no texto lido, predomina uma função da linguagem que também pode ser verificada em... Aqui, a função que a gente consegue perceber nitidamente aqui pelo uso de verbos do imperativo é a questão da persuasão frente ao interlocutor. Então, aqui, a função que tem por esse objetivo é a função conativa ou apelativa. Tá, em quais desses outros textos aqui, das alternativas, eu consigo perceber isso?
tentar convencer alguém. É nas notícias de jornal? Não. Textos científicos, literários? Não. Os textos que evidenciam essa persuasão, essa tentativa de convencimento do interlocutor, a gente consegue perceber, pessoal, nitidamente em propagandas e publicidade em geral, que procuram orientar o comportamento do interlocutor. Letra E. Nessa última questão aqui, pessoal, o MEC quer rever o veto a livro de Monteiro Lobato. O ministro da Educação, Fernando Haddad, pedirá que o CNE, o Conselho Nacional de Educação, reveja o parecer que recomendou restrições à distribuição do livro Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lobato, em escolas públicas. O Conselho de Educação quer vetar o livro de Monteiro Lobato em escolas. Como revelou a Folha, o Conselho sugeriu que a obra não seja distribuída pelo governo ou, caso isso seja feito, que contenha uma nota explicativa devido a um suposto teor racista. Haddad diz ter recebido diversas reclamações de educadores e especialistas contra a decisão do CNE. Foram muitas manifestações para que o MEC afaste qualquer hipótese de censura a qualquer obra, afirmou. Ok, nesse trecho aqui predomina a função... Então, aqui, a função referencial pode ser vista em... Então, nesse contexto aqui, qual que é o objetivo da função referencial? Basta você lembrar qual que é o objetivo que você consegue responder essa. Então, a função referencial tem por objetivo principal transmitir informações objetivas sobre o tema de que trata o texto. Então, só pode ser a letra B. Ok, então, pessoal, um bom trabalho e até a próxima correção.